Bom dia, boa tarde, boa noite, vereadores e demais alunos desse curso Vereadores Sensatos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fiscalizar e vamos trazer tópicos do que fiscalizar, como fiscalizar, o que, então, um vereador, um parlamentar municipal, um assessor jurídico que vai colaborar com esse vereador pode fazer nessa função fiscalizadora do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. A gente vai trazer um pouquinho a respeito dessa função, né? Essa função de controle que existe do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Controle, né, doutor Caio? Controle. Não é possível fiscalização sem esse poder de controle externo. Fiscalização é um poder dever da Câmara de Vereadores ou, como eu gosto de chamar, em alguns casos, do Poder Legislativo Municipal. Doutor Caio, quer trazer alguma coisa para nós nessa breve introdução a respeito desses pontos? Sim, doutora. Primeiramente, gostaria de registrar aqui, é um prazer somar forças com a senhora nesse nosso projeto, Vereadores Sensatos, e nós estamos hoje conversando sobre a função de fiscalizar. Esses tópicos que vão ser discutidos são inúmeros, são incontáveis, mas antes de falarmos sobre, antes de aprofundarmos sobre a fiscalização, é muito importante deixar muito claro que essa é uma das funções dos vereadores. Tem vereador que não sabe que pode fiscalizar. Tem vereador que acha que fiscalizar é um ato de agressão, um ato de hostilidade em relação à prefeitura. E não é verdade. Vocês são representantes da população. E vocês têm condições e, vamos dizer assim, vocês têm a obrigação, como muito bem diz o doutor, é um poder, dever, ou seja, vocês podem, mas também precisam fiscalizar. Tudo que nós vamos mencionar a seguir nos tópicos são exemplos daquilo que vocês têm que fiscalizar para saber se aquilo que é do povo está sendo bem cuidado, está sendo bem aplicado. Mas não tenham dúvidas, vocês vão fiscalizar. E nós defendemos sempre a diplomacia. Existem maneiras saudáveis de realizar a fiscalização. Vocês não precisam sair brigando, ofendendo, caçando confusão de jeito nenhum. Esse não é o nosso método. O nosso método, ele é baseado na diplomacia, na construção de pontes. Nós partimos do artigo 2º da Constituição, que diz que os poderes são independentes e harmônicos. A palavra harmonia não está à toa na Constituição. É muito importante que os poderes eles tenham essa relação de harmonia. Então, nós vamos ensinar a vocês ferramentas partindo de, primeiro, manter uma relação saudável. À medida que a prefeitura demonstrar que merece um comportamento mais diplomático, vocês vão reforçando. Se a prefeitura demonstrar que está de portas fechadas... desculpa. Acredito que a minha imagem tenha caído, né? Se a prefeitura demonstrar que ela está de portas fechadas para os senhores, vocês vão ter que adotar ferramentas mais enérgicas. Mas devolvo a palavra para a doutora Priscila. Doutor Caio, a gente precisa também eliminar aquela crença de que fiscalizar vai ser um problema para o executivo. Fiscalizar, uma fiscalização boa, eficiente e eficaz ajuda o Poder Executivo, né? Porque ele vai saber também, eventualmente, e às vezes o chefe do Poder Executivo não sabe o que está acontecendo em alguma secretaria. Então, quando o vereador, a Câmara faz essa fiscalização, ela colabora, né? Colabora com toda a administração pública no encontro de erros. E o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, ele vai ter conhecimento antes. E tendo conhecimento antes, a questão dos órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público e Tribunal de Contas, pode evitar um processo, eventualmente, no futuro, né? Doutor Caio, acho que caiu. Mas, enfim, vamos lá, continuar conversando. Então, explicar para eles que é na Constituição Federal que vamos encontrar esse poder de fiscalização. O artigo 29 da Constituição, ele determina que o município, ele rege-se por lei orgânica, que ela é votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias.
aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do Estado e seguintes preceitos. Lá no inciso 11, ele fala que há organizações das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Eu ressalto novamente, lendo esse artigo, que fiscalizar não é criar embaraços, como o Dr. Caio trouxe, né? E muito menos embaraço em secretaria. Não é para o vereador ou parlamentar municipal entrar na secretaria e achar que é o dono do lugar, de forma alguma. Existe diplomacia, existe a ética, ética do parlamentar, ele deve ter essa ética, né? Existem meios jurídicos concretos e reais para que aconteça isso, né? Então, vamos lá, o que fiscalizar, quais são os poderes de fiscalizar, e esse poder é conferido à Câmara Municipal, né? Doutor Caio, quer trazer alguma situação ou podemos seguir de quais são os poderes conferidos à Câmara Municipal para fiscalizar? O seu áudio. Doutora, a senhora fez uma introdução muito importante. E o que fiscalizar? Eu gosto de dizer que o vereador, ele deve fiscalizar tudo que disser respeito ao interesse da população dentro da competência municipal. Mas também, em alguns casos, ele pode até extrapolar um pouco e procurar socorro junto a outras instâncias, outros entes, outros poderes. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando eu estive vereador, uma situação que incomodava muito a população da minha cidade eram as longas filas das agências do Correio. E o assunto Correios é um assunto de competência federal. Mas eu, como vereador, não poderia apenas cruzar os braços e falar: isso não é um problema do vereador, isso é um problema do deputado federal. Não, eu não podia ficar de braços cruzados. O que eu fiz? Eu estudei o assunto e entendi o assunto, encontrei alguns normativos e percebi que na minha cidade aquele problema era decorrente de um descumprimento das normas. Havia na minha cidade lugares que já preenchiam os quesitos para a entrega da correspondência a domicílio, na casa dos moradores, e mesmo assim eles tinham que buscar na agência em vários bairros. Eu formulei, então, uma representação, uma denúncia, melhor dizendo, né? E levei a conhecimento do Ministério Público da União. E então o Ministério Público da União tomou as providências. Mas o Ministério Público da União não poderia ter aceitado a minha denúncia, não sei o quê. Olha, pelo menos como cidadão, eu fiz a denúncia e deu certo. Como cidadão, eu consegui fazer essas denúncias e passou a chegar a correspondência na casa de várias pessoas. Inclusive, vocês matriculados no nosso curso aí vão ter acesso a esse modelo que eu usei. É o seguinte: você não vai ficar de braços cruzados para os problemas. Então, o que fiscalizar? Está gerando transtorno para a população do seu município? Leve em consideração, então, a possibilidade de levar uma denúncia, nem que seja para o Ministério Público. Mas outro exemplo, transporte intermunicipal. O meu município faz parte de uma região metropolitana e existe, então, transporte entre o meu município e a capital. Esse é um assunto de competência estadual. Mas quem anda em pé no ônibus, correndo o risco de chegar atrasado no serviço, andando em condições péssimas, correndo o risco de ser assaltado ou até de sofrer um acidente, é o povo da minha cidade. Então, eu formulei várias denúncias junto ao Ministério Público para que ele demandasse do governo estadual melhores fiscalizações, melhores cobranças da empresa de transporte. Então, o que fiscalizar? Meu conselho: aquilo que estiver atrapalhando a vida do povo da sua cidade tende a ser problema seu. É óbvio que nem tudo vai ser problema seu. Exemplo, vamos dizer assim, tráfico de drogas incomoda o povo da sua cidade. A princípio, você não pode interferir diretamente, mas você vai tentar trabalhar na causa, por exemplo, o que vai ter que estudar o assunto, o que leva alguém a se envolver com tráfico de drogas, vários assuntos, várias hipóteses, várias causas. Algumas dessas causas são situações de vulnerabilidade. Então, você vai começar a cobrar para que a Secretaria de Esportes funcione, para que a Secretaria de Ação Social funcione, para que a de Educação funcione, para que tenham estruturas para ajudar o jovem a fazer melhores escolhas.
É claro que existe o livre-arbítrio, nós não estamos falando aqui de determinismo, que a pessoa ela vai ser levada a cometer ações negativas a depender do meio, nós não estamos afirmando isso, mas a gente sabe que o meio também tem uma participação, interfere nas decisões que a pessoa faz ao longo da vida. Então, você vai cobrar para os equipamentos funcionem. Além disso, você vai precisar conversar com a polícia militar, vai precisar conversar com o sistema de segurança. Eu, enquanto vereador, a primeira comissão temporária que a gente criou foi justamente a comissão temporária para enfrentamento da violência e redução do número de homicídio entre os jovens. Na minha cidade, a minha cidade estava entre as 5 piores do estado em homicídios por arma de fogo. O que eu iria fazer? Cruzar os braços? Falar, não, segurança é problema do Estado. E, enquanto isso, deixar para lá? Não. Mesmo sabendo que, como vereador, não tinha muito que eu pudesse fazer como vereador, o pouco que eu pudesse fazer, eu faria. Então, fica aí para vocês esses 2 exemplos de, ainda que alguém diga que o assunto não é municipal, se você sentir necessidade de interferir, de correr atrás, alguma coisa você pode fazer. Nem que seja ir até a Assembleia Legislativa do Estado e pedir para o seu deputado estadual intervir, nem que seja conversar com o seu deputado federal, com o seu senador, algo poderá ser. Nunca cruze os braços, mas também entenda que alguns assuntos não são os vereadores que vão atuar diretamente. Vou dar um exemplo aqui. Problema de poluição sonora. Esse é um problema que incomoda as pessoas. Mas você, vereador, você não vai até na festa, até o estabelecimento, mandar eles abaixarem o volume. Não é papel seu, vereador. É papel do fiscal de posturas. Mas o que você vai fazer? Você vai assegurar que tenha na sua cidade uma fiscalização funcionando. Que o cidadão tenha para quem telefonar um setor e pedir socorro. Olha, está tendo poluição sonora aqui, está atrapalhando o sossego aqui da vizinhança. Peça que a polícia ajude nos horários que a polícia ajude, nos horários que a secretaria funcionar, que a secretaria fiscalize, mas, enfim, tem que ter um caminho. Então, você vai cuidar para que exista um caminho que o cidadão siga. Nem sempre é você que será o fiscal, lembre-se disso. Mas você vai fiscalizar para que o fiscal trabalhe. Espero ter sido claro. Vou devolver a palavra para a doutora Priscila. É isso aí. Essa questão de uma atuação, né, uma atuação positiva por parte do parlamentar, né, independente da esfera que tenha que resolver o problema. Existem meios, ofício, ligação, os e-mails, moções, todos têm, a Câmara Municipal tem esse poder para resolver mesmo algumas situações. Eu quero trazer, então, doutor, algumas situações que é com alguns poderes que são conferidos à Câmara Municipal, que vale ressaltar, né? E que às vezes a gente escuta, pode convocar prefeito? Então, não, né? Vamos conversar, então, a respeito só um pouquinho sobre isso. A Câmara Municipal, o poder da Câmara Municipal é convocar, ela pode convocar secretários municipais e demais autoridades administrativas vinculadas ao prefeito municipal para prestar, né, esclarecimentos sobre determinados assuntos. O prefeito municipal, ele não é convocado, gente, não é convocado. Por quê? Porque isso afronta a separação dos poderes. O doutor Caio, em outros cursos, salientou, né, o artigo 2º da Constituição Federal. São independentes e harmônicos. Então, o prefeito municipal ele não pode ser compelido a comparecer na Câmara Municipal, né? Mas nós, como parlamentares, podemos convidá-lo, né? Recomendamos, portanto, eu e o doutor Caio, que não usem a expressão convocação de prefeito municipal. E sim, estamos convidando a comparecer, então, na sessão legislativa, para conversar no plenário para determinado assunto, e ele vai se ele quiser. Outras situações também que são, a Câmara Municipal tem o poder de autorizar a licença do prefeito, né? Em eventuais casos que estão previstos lá na lei orgânica de vocês. Geralmente, em regras, licenças remuneradas e tem aquelas licenças de representação. Algumas leis orgânicas falam que acima de 15 dias.
Se for menor de 15 dias, ela tem uma infração. E o STF já entendeu que, nesse caso, deve respeitar, né? É mais de 15 dias para pedir autorização da Câmara Municipal. Doutor, quer trazer alguma? Gostaria de só compartilhar com estamos assistindo, como muito bem disse a doutora Priscila, um prefeito jamais poderá ser convocado pela Câmara. Ele poderá ser convidado, ele vai se ele quiser. Por outro lado, os secretários, eles podem ser convocados. A previsão constitucional está no artigo 58 e vocês precisam observar o que diz a sua lei orgânica. Para poder convocar um secretário, primeiro que isso vai ser um requerimento de convocação votado, ou no plenário, ou por uma comissão. Olha que interessante. As comissões podem convocar secretários também, mas observando o que disser o regimento interno e a lei orgânica municipal. Caso o secretário não atenda à convocação que tenha sido realizada na forma correta, ou seja, observando a antecedência mínima que a lei orgânica prevê, normalmente pelo menos 8 dias, tem lugar que é mais, também tem que falar qual é o assunto, do que vai tratar. Não é uma devassa, não é uma inquisição. Você tem que avisar no instrumento de convocação sobre qual assunto será tratado. A gente vai te convocar para falar do assunto X, então não pode falar do assunto Y. Além disso, além de ter o prazo correto e a antecedência correta e o assunto delimitado, também precisa falar o local, o horário, a data, tudo certinho, né? Caso ele não compareça, caso não atenda à convocação, é preciso que haja uma consequência. E aí a consequência é que a sua lei orgânica dispuser. O que a sua lei orgânica diz sobre o assunto? Infelizmente, muitas leis orgânicas são omissas. E aí acaba que vocês vão ficar de mãos atadas em alguns casos, ou recorrerão ao Decreto-Lei 201 de 67, que diz que poderão até eventualmente caçar um prefeito. Agora, vocês acham que é razoável caçar um prefeito porque um secretário não compareceu a uma convocação? Talvez sim. Não atendeu uma convocação? Talvez sim, mas isso é critério seus. A gente pensa que não é bom ficar ameaçando caçar prefeito por qualquer motivo. Mas a sua lei orgânica tem que ser respeitada. E eu e a doutora Priscila, a gente tem um trabalho também de atualizar a sua lei orgânica e seu regimento interno. Então, caso você sinta a necessidade de que a sua lei orgânica seja melhor, que ela funcione melhor, entre em contato conosco, que a gente também tem esse produto. Doutora Priscila, eu gostaria de convidar para a gente encerrar esse primeiro bloco e a gente já retorna daqui a pouquinho. Pode ser, pessoal? Então, fiquem conosco aí. Em instantes, a gente retorna à nossa gravação. Só um instante.